Tem sempre essa brincadeira que o escritório de arquitetura trabalha para comprar os livros. E o final da brincadeira é que os livros vão empurrar todos nós para fora daqui. O projeto da biblioteca começou no estúdio, que o Aldo morava na Rua Tupi, perto do Mackenzie, onde a gente estudou. E a gente se enamorou dos livros desde o começo e tudo se transformava em livro, até ingresso de cinema se transformava em livro. Também na mesma época que nós nos conhecemos, a gente pensava o que vai fazer quando o mundo acabar, né? Tem pessoas que constroem um bunker, tem outras que fogem para as montanhas. E a gente imaginou que se construíssemos uma biblioteca seria um bom projeto de fim do mundo. Para a gente, de fato, é um projeto de futuro, de a gente se refugiar em todas essas histórias que construíram as histórias que a gente está vivendo hoje, né? No nosso caso, tanto a Déia fez o doutorado, eu fiz o doutorado durante um período de estudos em que a gente foi, de fato, transformando essa biblioteca pessoal e informal, devagarzinho, numa biblioteca, não necessariamente não pessoal, quero dizer impessoal, mas mais profissional ou mais estruturada, e agora que a gente ganhou um fôlego, a empresa ganhou um fôlego e a biblioteca pode crescer de uma forma mais estruturada, esses modelos que a gente viveu durante o doutorado, que foram boa parte deles vividos na Inglaterra, onde a gente foi exilado e aprisionado por 10 anos, e a gente começou, quando voltou ao Brasil, devagarzinho, quando teve que juntar os livros que estavam aqui com os que vieram de lá, a gente percebeu que o número de volumes era grande e necessitava agora trabalhar, organizar, limpar. E devagar a Déia começou a engendrar um projeto de construir esse galpão para que a gente pudesse implementar a biblioteca, e agora que ela está se organizando, sonhar em abri-la como um lugar de poder estudar arquitetura, literatura, filosofia, campos do conhecimento que estão em volta da área da estética. E aqui, cada vez que a gente vai caminhando nas letras, temos o B. O B, ele pode se ampliar um pouquinho mais para a gente não interromper muito a sequência dos autores. Quando a gente entra na capelinha, algumas letras, elas se ampliam. E a ideia de a gente concentrar, né, as letras pelo sobrenome do autor é, de fato, a gente poder misturar conhecimentos e áreas, né? Áreas diferentes de conhecimento. Então, a gente está misturando arquitetura com literatura, com áreas mais tecnológicas também, artes plásticas. Então, todos os autores estão se encontrando por um certo acaso em alguma célula, o que é interessante, né? No sentido de colocar alguns conhecimentos aqui em conflito ou em proximidade. O projeto desse lugar é um projeto de criar uma solidão para que todos esses amigos aqui, dos autores, os livros, né, pudessem confortar o nosso espírito. Então, eu acho que esse lugar ele é inspirado numa vontade de criar um centro de força do conhecimento e ele tem até uma inspiração quase espiritual, religiosa, no sentido de como ele está organizado, né? Então, essa biblioteca que tem essa coisa de uma escala maior, mas ao mesmo tempo o sentimento era de transformar isso num ambiente também monástico, de silêncio e de privacidade, né? Que é uma coisa que, às vezes, em bibliotecas muito gigantescas, você perde, você sente que você está perdido, que você nunca vai conseguir, de fato, estruturar alguma ideia. É uma dimensão interessante de estudos, onde você poderia pausar a sua vida para se concentrar, né, numa ideia, num universo inspirador de conhecimentos. Quando a gente começou a imaginar a fachada do que seria essa biblioteca, esse estúdio biblioteca,
começamos a desenhar isso juntos, nos veio a imagem daquelas bibliotecas que traziam na fachada em pedra escrito o nome dos autores ou o nome dos livros que você encontraria dentro. O exemplo de uma dessas é a Biblioteca Sainte-Geneviève em Paris. A gente elegeu o nosso grande arquiteto da modernidade, que é o James Joyce. Esse texto, esse trecho do Finnegans Wake é justamente um dos trechos mais arquitetônicos do livro, quando ele está descrevendo a queda desse personagem principal. E essa queda acontece de cima do que seria essa grande construção que ele tenta retratar poeticamente com essas palavras. Eu tive uma oportunidade, nós tivemos durante um período, de trabalhar na Fundação Vila Nova Artigas, quando ela existia ali no edifício do IAB, e de repente eu me via sentado no estúdio do professor Vila Nova Artigas, que eu me lembro que era de carpete, e tinha uma estante de livros, e eu ficava sentado na parede, que inclusive quando eu sentava encostado nessa parede, eu escutava a voz do Paulo Mendes da Rocha do outro lado da parede. Então eu ficava às vezes escutando ele falar e ficava olhando a estante de livros, porque estava já cansado de manipular os desenhos. E talvez porque eu só gostasse mesmo de livros, nunca gostei de projetos de arquitetura. E eu chegava em casa para a Déia à noite e falava assim: Déia, você reparou que na estante do Vila Nova Artigas quase não tem livro de arquitetos nem de arquitetura, mas tem uma série de livros sobre estética ou uma série de livros sobre antropologia ou sociologia? Você já ouviu falar desse Georg Lukács? O que isso tem a ver com arquitetura? Ou seja, essa biblioteca, esse sonho que a Déia está descrevendo que a gente construiu, está construindo, nasceu desse intercâmbio, de poder ter o que a gente pode agremiar do professor Vila Nova Artigas e do outro lado da estante, o que a gente pôde agremiar sobre a estética de Georg Lukács, e as pessoas possam vir estudar e cruzar essa informação. Aqui nessa sala de apresentações a gente costuma deixar, né, as maquetes que a gente tem usado para apresentações, até essas brincadeiras um pouco mais teóricas, com caixinha de fósforo, fazendo variações possíveis dessa casa aqui final. Uma casa já mais detalhada, a gente tem várias aqui que acabam ficando, que vem da maquetaria lá embaixo, sala de maquetes. Algumas são inserções específicas de reformas. Essa daqui é uma fábrica que a gente está fazendo no Recife, então tem todo um tramado, um trabalho na fachada. Realmente, quando a gente viu a oportunidade desse galpão e a gente percebeu que realmente a gente conseguiria fazer uma tipologia, né, de uma edificação que pudesse acomodar a nossa prática profissional aqui na base, que de fato é o que sustenta esse sonho da biblioteca aqui em cima, né? Então é realmente essa fundação, mas de uma forma que ela fosse muito inspirada em tudo que a gente estuda, né? A cidade dentro da cidade, né? Como que a gente poderia criar essa cidade a partir de uma rua? É como se a rua entrasse por esse caminho e cada ambiente desse pudesse gerar toda a capacidade de um projeto. Janelas olhando para a rua, portas olhando para a rua, que organizam nossa função mesmo de operar como escritório de arquitetura, mas sempre vislumbrando o conhecimento, ele também inspirando o nosso dia a dia aqui. A Déia estava contando a história da rua, da Basílica, e é sempre legal lembrar que a gente está aqui em Pinheiros, agora se chama essa porção do bairro se chama Bairro de Pinheiros, e tem um sistema de conspirações e analogias que se refletem um pouco nesse projeto. A Déia tem a descendência armênia e eu tenho essa ligação com Belém do Pará, minha cidade natal. E o nosso casamento e o casamento que construiu essa basílica tem essa confluência. Eu sempre brinco que é engraçado porque nesse bairro existia uma presença de muitas famílias armênias. Os avós da Andréia sempre tiveram muito presentes aqui, a um quarteirão daqui, onde a gente sempre esteve girando em volta. Mas a UGAB, que é a União Geral Armênia de Beneficência, sempre teve muito presente, um trabalho social que a família dela fez muito tempo. E em frente ao UGAB mora o nosso conterrâneo, meu conterrâneo, e então se de um lado tem a Embaixada da Armênia,
Em frente à Embaixada da Armênia mora o Milton Ratum, nosso grande escritor, que é meu compadre dos Amazonas e de cafezinhos aqui na esquina. Então fica a Embaixada da Amazônia do lado da Embaixada da Armênia, que são as duas, vamos dizer os forefathers, as duas embaixadas que compõem a biblioteca aqui do Estúdio Tupi. Essa energia do bairro, ela está muito presente nessa nossa parceria e na biblioteca. Eu sempre brinco com o Milton Ratum que ele vai ser nosso primeiro prêmio Nobel, né? Então ele vai trazer o prêmio Nobel para o Brasil, será muito merecido que seja dele, e vai trazer o prêmio aqui para a biblioteca do Estúdio Tupi para abençoar a abertura da biblioteca. Espero que seja logo esse ano que ele ganhe. E todas as vezes que a gente conversa sobre isso, já que tem um grande escritor na esquina de uma nascente grande biblioteca, eu falo para ele, antes de você receber esse prêmio, Milton, por favor, você vai levar esse livro que eu estou carregando aqui, que é o nosso Escudo de Forças, que é a primeira edição da Paixão segundo GH da Clarice Lispector, Rosa, que nos une, para dizer esse prêmio não é para mim, esse prêmio é para Clarice Lispector e para toda a modernidade brasileira. Amém. Uma coisa que deixa a gente muito contente é de ter, por exemplo, uma edição que estava numa situação muito difícil, que estava guardada há muito tempo, que a gente só depois que abriu o galpão para arrumar, que é o número 1 do Clima, da revista Clima do Antônio Cândido, que finalmente agora a gente conseguiu limpar ela inteira e refazer a capa, né, reestruturar a capa para poder manusear, bem como a teoria e prática número 1, né, que é uma edição super também bacana, que traz um artigo de arquitetura do Sérgio Ferro, junto com o do Roberto Schwartz e do Rui Fausto, né? Mesmo que a lombada tenha sofrido um pouco, a restauradora tem trabalhado com técnicas boas para deixar o livro manuseado. Ele estava bem danificado, bem mofado esse, no caso. Uma outra leitura dessa basílica, como a Déia falou, veio de uma experiência pessoal nossa com um professor que tivemos na Inglaterra, e a gente sempre sonhou agora, na hora de começar a arrumar a biblioteca e dar um nome para ela, de que ela era uma biblioteca da Ordem Terceira de Warburg. Porque já é um Warburg que veio para os trópicos, já é mais profanado, nós não somos uma instituição ipsis literis, no sentido de ser uma universidade ou uma casa de estudos, ainda é um estúdio, ainda é um ambiente privado que está se caminhando para o público. Então a gente constituiu como se fosse uma ordem terceira, uma ordem para todos, né? E com essa tradição do estudo das imagens, que foi a escola que fizemos lá, ela ensinando e eu aprendendo nos anos na Inglaterra. Então, quando desenhamos o layout final dessa rua, como a Déia falou, desse neto do Teatro Oficina que tem aqui, a gente fez uma quantidade de janelas e portas que emulou uma tradição que ele nos imprimiu nos dias de estudo lá em Londres, que basicamente veio dos anos dele de Oxford, que era o seguinte: ele usava uma expressão em inglês que se chamava fortnight, ou seja, a cada 14 noites, 14 nights, fortnight, uma expressão mais usual na Inglaterra, nós tínhamos que entregar um paper, um ensaio ou um resumo de uma leitura. Então, no começo ele falava isso em inglês, eu não entendia nada. O que era esse fortnight? Era algum autor, algum livro? Até eu entender que eram 14 noites, que eu tinha que voltar com algo feito, eu já tinha perdido vários prazos. E a Déia, dando aula, um dia me ensinou, falou: Aldo, você não está entendendo, eu falo isso para os meus alunos lá em Londres, são 14 noites. Então, quando a gente dividiu aqui, a gente fez de cada lado 7 janelas de estudo, mais uma de reunião, divididas 5, depois a reunião, depois mais 2, em ordem, para que pudéssemos então estudar. Se você começa na primeira janela, vai passar 7 noites de um lado, 7 noites do outro lado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e gira assim. Uhum. Então, quando você girar, se você ler todos os dias, começando ali, terminando a colar, você vai ter dado o giro das 14 noites do fortnight monástico de Oxford, e teria que então ser entregue algo de volta na sala de reuniões lá em cima. Acho que a gente pensou nesse espaço assim construído que, para de fato enxergar que a gente poderia organizar um ritual, né? Onde o trabalho e os estudos poderiam estar muito
cruzados por essa rua aqui, coletiva, onde as pessoas entram e saem como se fosse uma cidade. Então tem essas duas esferas, do que é privado, do que é público, do que a gente faz de fora para dentro, de dentro para fora. Isso. Por aí vai. Esse lugar não é do passado, né? A gente falou de passado, de presente e de futuro, mas assim, é como se a gente estivesse numa floresta onde as espécies estão lá juntas, mas de fato a gente está tirando os princípios ativos de cada planta aqui. Então a gente quer usar esses princípios para fazer uma arquitetura que para a gente é um desafio, é o exercício projetual da arquitetura. Então esses livros, eles não são nostálgicos nesse sentido, né? A gente de fato tenta extrair deles esses princípios ativos que vão nos possibilitar estarmos preparados para o futuro com novas ideias, não que elas possam existir, porque a gente está sempre reciclando ideias, né? Mas novos exercícios, então eles estão ativos, eles não estão parados. Acho que isso é um sentimento importante que a gente gostaria de passar aqui, né?